Olá, boa noite. 12% dos partos no Brasil são prematuros. Por isso, o Panorama de hoje vai discutir os riscos das gestações mais curtas. Por que elas acontecem? E quais os cuidados necessários com os bebês que nascem antes de completar as 40 semanas. A importância de unidades neonatais bem estruturadas. O trabalho fundamental das equipes de saúde que prestam atendimento aos recém-nascidos. E o papel dos pais para o bom desenvolvimento físico das crianças. Veja também as comemorações dos 180 anos da Brigada Militar. E ainda, parceria entre empresários e setor público retoma atividades de aeroporto no Vale do Taquari. A Polícia Civil realizou hoje uma operação de combate a um esquema de lavagem de dinheiro de uma das maiores organizações criminosas do estado, ligada ao tráfico de drogas. 5 pessoas foram presas. A Operação Quebra-Cabeça cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, Taquara e Gravataí. Após 8 meses de investigações, a polícia desmantelou um esquema usado para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A quadrilha teve mais de 11 milhões de reais bloqueados pela Justiça, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias. O líder da organização criminosa, Jackson Peixoto Rodrigues, conhecido como Nego Jackson, está preso desde janeiro no presídio de Porto Velho, em Rondônia. Mesmo detido, continuava comandando o tráfico no bairro Vila Jardim, na capital gaúcha. A esposa dele, suspeita de envolvimento no crime, foi presa hoje no aeroporto Salgado Filho, quando se preparava para embarcar para Rondônia e visitar o marido na cadeia. E a Brigada Militar completa 180 anos neste mês. A corporação tem papel estratégico na segurança pública e vem enfrentando as dificuldades financeiras do Estado com planejamento e organização de recursos. O aumento do efetivo é o principal desafio. Marcando os 180 anos, hoje o comando da Brigada apresentou um balanço das atividades até outubro deste ano. Destaque para as ações de gestão como a Operação Avante, que concentra as atividades de repressão nos municípios de maior criminalidade, de Porto Alegre a Caxias do Sul, onde estão concentrados 85% dos delitos. Também as ações de prevenção, como o PROERD, o Programa contra as Drogas, pelo qual já passaram 23 mil jovens, os 5 anos da Patrulha Maria da Penha e o policiamento comunitário. E ainda o investimento em saúde para a tropa, onde um dos projetos é a contratação de PMs temporários para atuar principalmente nos hospitais da Brigada. Momento agora de crise, dificuldade sim, mas com o que nós temos, o que está sendo disponibilizado, nós estamos fazendo o máximo, através de uma gestão, com uma governança efetiva, com cientificidade, empregando o potencial humano de forma adequada, com alto grau de cientificidade e os recursos que nos é oferecido também alocando para minimizar a ação destruidora da sociedade, que é a criminalidade violenta. Na fundação, em 1837, a corporação surgiu como Força Policial. Só 55 anos depois passou a chamar-se Brigada Militar. Na origem, as atribuições eram bélicas, de defesa das fronteiras e do Estado. Na década de 1950, passou as funções de manter a ordem pública e a defesa social. Hoje, o quadro corresponde a 50% do efetivo previsto pela legislação, com cerca de 20 mil brigadianos. O plano é de formação de mais 450 policiais até fevereiro e a abertura de 4.100 vagas para um novo concurso público que está com inscrições abertas. Estamos com mais de 20 mil inscritos para preencher 4.100 vagas que o nosso governador autorizou ingresso. Nós temos perspectivas que até a metade do ano que vem nós já vamos fazer as primeiras inclusões, né, de um percentual dessas 4.100 vagas. Também está aberto já inscrições, ou deve abrir agora para esses dias, para 200 oficiais.
Bom, e agora vamos falar de música aqui no Panorama, porque está rolando lá na Casa de Cultura Mário Quintana uma homenagem ao flautista gaúcho Plauto Cruz, que faleceu em junho passado aos 87 anos. E quem nos traz todos os detalhes é a repórter Lisele Félix. Boa noite, Lisele. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. É exatamente isso. Nós estamos no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura, para falar de música e, como tu bem disse, do Plauto Cruz, um dos maiores instrumentistas gaúchos. Ele faleceu aos 87 e faria 88 anos ontem, 15 de novembro. Por isso, a data foi escolhida para o começo de uma exposição em homenagem à sua trajetória. Para falar sobre essa exposição, a gente está com o músico e curador da exposição, Paulinho Parada. Paulinho, obrigada. Obrigada. A gente já estava começando um show aqui em homenagem ao Plauto também. Te aproveito e te agradeço a tua participação. Vamos falar um pouquinho da exposição, né? A tua ligação com o Plauto é pessoal, daí surgiu a ideia. Sim. O Plauto, na verdade, eu conheci em 2007 e logo nós gravamos o álbum Paulinho Parada, Minhas Águas, com o Mário Barros, que também faleceu um mês após o falecimento de Plauto Cruz. E a curadoria é de Mandy Moreira, uma artista visual e arquiteta, e em parceria comigo, né? Para lembrar, resgatar um pouco a memória dos músicos aqui de Porto Alegre, entre eles o grande Plauto Cruz, que foi considerado, junto com Altamiro Carrilho, o maior flautista do Brasil. E como foi tem fotografias, objetos, né? Quanto tempo vocês demoraram nessa organização? Olha, essa pesquisa iniciou desde 2014 com o Reginaldo Gil Braga e eu. O Reginaldo é professor doutor da URGS, então foi, na verdade, uma iniciativa de resgate à memória, né? Que resultou na publicação de um artigo que chama-se Universo Sonoro de Plauto Cruz, e nós recuperamos, junto à família do Plauto, seus filhos Jairo, Marlene, Maria e Juliana, nós recuperamos algumas músicas que estavam inéditas, né? Alguns manuscritos, e inclusive pretendemos lançar em livro por algum órgão de extensão da URGS, né? Então, essas músicas vão ser difundidas e é um processo que nós queremos proporcionar aí junto com a família. A exposição está no 5º andar aqui da Casa de Cultura, né? E é como tu disse, é uma homenagem também ao resgate à obra, assim como talvez devesse se fazer com outros nomes da música, né? Sim, recentemente faleceu, infelizmente, o Valtinho do Pandeiro, o Mário Barros mesmo, como eu falei. E nós temos aqui hoje um grande músico que eu já quero prestar uma homenagem, que é o Cebolinha, um dos fundadores do Clube do Choro, ou seja, é uma lenda viva da nossa música aqui, e eu acho que nós devemos olhar para essas pessoas que estão vivendo aqui em Porto Alegre e sofrendo um pouco de dificuldade de difusão da sua obra, que não estão no eixo Rio-São Paulo, tá? E para a gente terminar, preciso te liberar também para que o show comece. Certo. Mas para a gente dar um serviço um pouco da exposição, até que dia entra de franca, até que dia? Tudo que nós estamos fazendo aqui, a entrada é franca. Vai ficar disponível no 5º andar aqui da Casa de Cultura Mário Quintana até o dia 30 de novembro. É isso aí, gente. Então é bom aproveitar a exposição até o dia 30 de novembro aqui no 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana. E agora começa o show, então, em homenagem ao Plauto, a trajetória que foi vasta e cheia de prêmios, né? No final do panorama, a gente volta para mostrar um pouquinho do show também. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Lisele. Obrigada. Bom, agora é hora de conferir um resumo de notícias desta quinta-feira. A economia do estado encolheu, mas as exportações gaúchas estão em alta. A economia do Rio Grande do Sul encolheu 4,6% em 2015, segundo o levantamento divulgado hoje pela Fundação de Economia e Estatística. Conforme a FEE, o Produto Interno Bruto Gaúcho somou 382 bilhões de reais no período. O resultado negativo foi puxado pela retração de 10,8% na indústria e de 3,7% no setor de serviços. Já a agropecuária cresceu 9,5%, puxada pela boa safra de soja e pelas condições favoráveis do câmbio nas exportações do grão. As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram 1,590 bilhões de dólares em outubro, crescimento de mais de 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente as vendas da indústria somaram 1,240 bilhões de dólares.
Os setores que mais influenciaram o bom desempenho foram os de alimentos, tabaco, automóveis e produtos químicos. No acumulado de 2017, as exportações gaúchas totalizam 14 bilhões e 800 milhões de dólares, alta de 8% em relação ao mesmo período de 2016. A Prefeitura de Porto Alegre firmou um acordo em que se compromete a repassar 6 milhões de reais para o município de Gravataí, na região metropolitana. O objetivo é manter o aterro Santa Tecla sem risco ao meio ambiente. A área de 12 hectares foi desativada há 4 anos e um levantamento mostrou que 40% dos resíduos depositados lá vinham da capital. Na semana que vem, um aeroporto aqui do estado vai ser reaberto. Na verdade, um aeródromo. A estrutura estava desativada desde 2006 e volta a funcionar no Vale do Taquari através de uma parceria entre a Prefeitura de Estrela e empresários da região. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Até pouco tempo, espaço interditado. O primeiro passo para a reativação foi em setembro, quando a Secretaria Municipal de Planejamento recebeu portaria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que autoriza o uso. A partir disso, uma empresa de Porto Alegre fez um levantamento sobre as obras necessárias para a retomada dos voos no local. É uma importância regional um aeródromo, né? Tanto que o nome dele é Aeródromo Regional do Vale do Taquari. O empresariado local e de forma ampla, né, cada vez mais quer otimizar o tempo. E por meio de aviões fica muito mais rápido e também será usado para transplante de órgãos. Com o investimento em obras de adaptação no aeródromo de Estrela, a Prefeitura definiu a data para a reinauguração simbólica da estrutura. Marcada para o dia 21, a reabertura será possível graças a uma parceria entre poder público e um grupo de empresários da região. Mas não podemos esquecer que o aeródromo já está liberado para pouso e decolagens. Dia 21 será apenas um ato formal da reabertura, né? Atualmente, são 570 metros de pista homologados, o que permite pousos e decolagens de aeronaves de pequeno porte e atividades de aeromodelismo. O município busca a homologação de outros 400 metros de pista, o que permitiria a operação de aviões de médio porte. Hoje está sendo já feito obras de cercamento ao redor de todo o aeródromo, uma área de 24 hectares, e limpeza, né? E após isso, depois dos outros 400 metros estarem junto desses 570, que vai ficar uma pista em torno de 1.000 metros, a previsão dessa associação de pilotos aqui do Vale, de empresários, é de asfaltar essa pista. Depois do calorão deste feriado, uma frente fria fez as temperaturas despencarem e avança provocando chuva em todo o estado. Mas será que essa chuva continua amanhã? É o que a gente vai ver agora no mapa. Nesta sexta-feira, o tempo segue instável na maior parte do estado e tem alerta para o risco de tempestades no norte e nordeste gaúchos. Por lá, a previsão é de chuva intensa, raios, ventania e eventual queda de granizo. Já entre a região metropolitana e o centro do estado, o dia vai alternar pancadas de chuva com algumas aberturas de sol. Tempo firme apenas na região da fronteira com o Uruguai. E as temperaturas caem ainda mais, principalmente onde o tempo limpa. É o caso da Campanha, que vai ter sol entre nuvens e amanhecer com friozinho de 10 graus em Bagé. Já em Caxias do Sul, a temperatura varia dos 16 aos 24 graus. Em Porto Alegre, máxima de 25. Depois do intervalo, os cuidados com o desenvolvimento dos bebês prematuros e os leitos em rede nas incubadoras neonatais de um hospital de Ijuí. A gente já volta. Amanhã é o Dia Mundial da Prematuridade, que neste ano tem como tema central a campanha de estímulo à doação de leite materno. A média mundial de nascimentos de prematuros é de 10%, mas no Brasil o índice chega a 12%. E o Rio Grande do Sul está entre os estados com as maiores taxas de prematuridade, ao lado de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.
Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a cada 30 segundos, um bebê morre em consequência do nascimento antecipado. Quem vê a energia dessa pequena nem percebe que a menina já esteve entre a vida e a morte. Há 5 anos, Paulinha veio ao mundo por meio de um parto prematuro. Ela tinha apenas 27 semanas quando sua mãe deu à luz numa cesárea de emergência. A Paulinha teve muitas complicações, ela teve várias transfusões de sangue, ela teve muita infecção, ela fez cirurgia no intestino, fez cirurgia laser no olhinho também. Foram um total de 6 meses de internação. Infelizmente, casos assim vêm crescendo entre os brasileiros. Hoje, o país está na 10ª posição entre as nações com o maior número de prematuros e registra por ano 340 mil nascimentos antes da hora. Segundo o Ministério da Saúde, o número é o dobro do verificado em países europeus. Todo parto antes de 37 semanas de gestação é considerado prematuro pelos médicos. Para a presidente da ONG Prematuridade.com, o problema já virou questão de saúde pública, já que a maioria dos prematuros carrega sequelas pelo resto da vida. A Paulinha desenvolveu asma. São 9 mil óbitos por ano relacionados ao nascimento precoce, então isso é muito alarmante, né? E na questão de políticas públicas, a gente precisa olhar muito mais para essa questão, justamente para mudar esse cenário, porque a prematuridade ela não afeta só o pai, a mãe, o bebê prematuro. Ela afeta muito, né, a família, mas ela afeta toda a sociedade, afeta a economia, né? A gente está vendo nascer uma geração de crianças muito prematuras, algumas que vão ficar com sequelas, talvez danos incapacitantes. Isso vai ter um impacto nas próximas gerações, no mercado de trabalho, na economia. Combater esse mal exige um esforço conjunto. Por isso, este mês foi batizado de Novembro Roxo, uma época para se aumentar o alerta sobre os riscos do parto prematuro. Nesta edição, o tema da campanha é a importância da doação de leite materno. No Hospital Criança Conceição, em Porto Alegre, uma sala dedicada ao ordenhamento recebe o leite de mamães de prematuros ou com excesso do líquido. Aqui ele é tratado, pasteurizado e vai direto para os pequenos internados na UTI neonatal. Ao longo dos anos se viu que esses bebês que mamaram, receberam leite materno, mesmo quando prematuros, na vida adulta, na adolescência, foram crianças que tiveram menos hipertensão, menos diabetes, menos doença de dislipidemia, né? Então o risco de doença cardiovascular também nessas crianças é muito reduzido com o leite materno. Apesar de bonito, o gesto em si não termina com o problema. Para esta médica, entender os fatores de risco para o parto prematuro pode ser decisivo no combate à prematuridade. É bem importante a questão do pré-natal precoce, com todos os exames adequados, com a ecografia feita no tempo certo, com a rede de saúde pública encaminhando as mulheres de risco para os hospitais que são referência, né? Isso tudo são fatores que realmente fazem com que elas consigam ter um diagnóstico mais precoce de prematuridade e um manejo melhor para os bebês pós o nascimento. Bom, como a gente falou, amanhã é o Dia Mundial da Prematuridade. A data foi criada com o objetivo de chamar a atenção justamente para esse problema que coloca em risco a vida dos bebês. E o Panorama aproveita para trazer mais informações sobre o assunto com a ajuda da nossa convidada de hoje, a médica neonatologista Rita de Cássia Silveira, também integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e chefe da UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora. Desculpa. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão relevante, tão importante no contexto atual. A gente viu aí os dados. Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem altos índices de prematuridade ao lado de Minas Gerais, São Paulo e alguns dos estados mais ricos, inclusive, do país. Isso tem alguma relação? Por que esses estados lideram hoje esse ranking indesejado? Existem, na verdade, algumas hipóteses para essa questão. Uma delas é o índice elevado de cesarianas eletivas, que tem se buscado reduzir ao máximo, com uma campanha importante. Isso é causa do que chamamos de prematuros tardios, ou seja, aqueles próximos do termo, mas que ainda são prematuros e que podem ter problemas futuros em decorrência do nascimento antecipado. Outra hipótese, talvez, é
e talvez as duas se associem, é o fato de nós termos dados muito bem estruturados, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas Gerais. Então, o preenchimento das declarações de nascidos vivos é muito bem feito pelas equipes assistenciais no nosso estado e muito bem monitorado pela Secretaria Estadual da Saúde. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não sou funcionária da Secretaria Estadual da Saúde, mas eu posso elogiá-los nesse aspecto e eu acho que isso ajuda na medida dos nascimentos, no cômputo. Talvez esse índice seja muito maior no Brasil. E a taxa de mortalidade nos casos de bebês prematuros ainda é muito alta? Infelizmente é. Quanto mais subdesenvolvido, menos recurso um país tem, maior a taxa. Então, assim, as nossas taxas estão no nível dos países de média e baixa renda, claro que não é tão horrível quanto África, Afeganistão, por exemplo, mas são comparáveis à Índia, por exemplo, né? As taxas de mortalidade vêm melhorando nos grandes centros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda são bastante elevadas. Existe algum tipo de sintoma para a mãe que está aí esperando o nascimento do seu bebê? Algum sintoma que pode indicar um risco de parto prematuro? O maior risco de um parto prematuro para uma mãe é a não realização de um pré-natal adequado. A importância do pré-natal é fundamental. O cuidado integral daquela mãe, cuidar a glicemia para não fazer uma diabetes, cuidar a pressão arterial para não fazer uma hipertensão ou uma pré-eclâmpsia, ou se tiver a pré-eclâmpsia, que é uma doença específica da gestação, poder acompanhar, monitorar, controlar a fim de evitar o nascimento prematuro ou que ele aconteça na melhor condição possível. Alguns médicos chegam a falar que dor nas costas, até diarreia, poderiam ser indícios também de um risco. Procede? Na verdade, o trabalho de parto prematuro começa com alguns sinais, né? Mas aí já são os sinais do trabalho de parto prematuro, as contrações, a dor lombar, chamada dor nas costas, né? E, bom, os obstetras costumam recomendar alguns cuidados daí para evitar o trabalho de parto prematuro. Mas seguramente o pré-natal é a medida mais preventiva, mais importante da prematuridade, o pré-natal adequado. E por que os bebês, alguns bebês, acabam nascendo antes do tempo previsto? Existe causa? As causas da prematuridade são múltiplas. Acho que se deixar a gente conversar aqui, a gente vai até amanhã. As principais, né? Então. Mas as duas principais é a infecção materna, daí a importância do pré-natal, infecção urinária, corioamnioniite, que é a infecção do líquido amniótico, né? E isso leva ao trabalho de parto e leva prematuro e leva a consequências. É a principal. E a segunda causa é aquela que eu falei antes, a pré-eclâmpsia materna. A gente viu aí na matéria que mesmo quando o bebê, enfim, se recupera, às vezes fica alguma sequela para o futuro, né? Quais são as mais comuns? As sequelas relacionadas à prematuridade, elas podem se dividir principalmente em cognitivas e comportamentais e sequelas motoras. As motoras, elas são mais fáceis de serem vistas. Então, alguma dificuldade para caminhar, algum atraso para adquirir as funções normais. Agora, as cognitivas nos preocupam muito, porque às vezes elas aparecem mais tarde. Por exemplo, dificuldade de aprendizagem na escola, transtorno bipolar do humor, doenças psiquiátricas, hiperatividade, déficit de atenção. Claro que outras crianças também têm, mas no prematuro é mais prevalente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre prematuridade. No próximo bloco, a gente também vai mostrar a importância das equipes de saúde no atendimento aos prematuros. Bom, e se a gente está falando sobre cuidado com os recém-nascidos, tem um hospital gaúcho que dá exemplo de atendimento e inovação. Os bebês prematuros da UTI neonatal do Hospital de Caridade de Ijuí, na região noroeste, são colocados em leitos de redes nas incubadoras. Quem nos apresenta, nos explica melhor esse trabalho é a TV Ijuí.
O Hospital de Caridade de Juí adota uma técnica simples para acelerar o desenvolvimento dos bebês prematuros. O projeto de redes para prematuros teve início no ano de 2011. As crianças que nasceram antes do tempo são colocadas em pequenas redes dentro das incubadoras. Tem como objetivo diminuir gasto energético do bebê, aconchegar ele, né? E tem toda a questão de que a rede acaba simulando o útero materno. Então é por isso que ela tem essa função de diminuir gasto energético e também auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Né? Além de todo o aconchego, ele fica mais calmo, ele fica mais tranquilo. Consequentemente, a gente acaba auxiliando no ganho de peso e vai ter uma consequência na diminuição do tempo de internação do bebê que não tem neonatal. Lua nasceu com 30 semanas de gestação, pesando 1 kg, 175 gramas. Hoje, com 5 semanas de vida, Lua já está com 1 kg, 525 gramas. Ele ganha peso rápido, é uma criança muito especial assim para mim, para eles. Eu acho que como ele era gêmeos, né? Daí ficou ele, o irmão dele morreu, mas ele está bem. Segundo a enfermeira na UTI neonatal pediátrica no Hospital de Caridade de Juí, a utilização das redes tem resultados que são percebidos rapidamente. Os bebês ficam mais tranquilos, dormem mais e respondem melhor ao tratamento. Ele é colocado uma vez ao turno, fica em torno de 45 minutos, 1 hora, e além do aconchego da rede, ele vai dormir, né? Ele vai ficar tranquilo, vai dormir. É nesse sentido que a gente percebe a questão de acalmar e de ganho de peso também. Conforme salientou a enfermeira, a rede simula o útero materno, proporcionando uma reorganização tônica e comportamental do bebê prematuro. O pequeno Lua parece gostar bastante da rede. Veja agora mais um resumo de notícias desta quinta-feira, dia em que foi divulgado um ranking das 500 maiores empresas da região sul do país. Das 500 maiores empresas da região sul, 186 são gaúchas e 185 vêm do Paraná. As empresas daqui têm a maior soma de receitas, mas perdem para as paranaenses em patrimônio e rentabilidade. O Rio Grande do Sul também lidera no ranking indesejado de prejuízos e da média de endividamento registrada em 2016. Segundo o levantamento feito pela revista Amanhã, com dados retirados do balanço financeiro das instituições, as 3 maiores empresas gaúchas hoje são Gerdau, a cooperativa Sicredi e o Banco Banrisul, sendo que a Gigante do Aço é a líder em toda a região sul. A premiação das melhores acontece no dia 22 em Curitiba. A 4ª edição do seminário Futuro Rio Grande do Sul debateu hoje as formas de reduzir as desigualdades regionais do estado. Organizado pela Secretaria do Planejamento, o evento teve a participação de especialistas do país e do exterior. As metas discutidas são de longo prazo, projetando a realidade gaúcha para 2040. E uma exposição gratuita na Biblioteca Central José Otão, da PUC de Porto Alegre, resgata a história das reduções jesuíticas no estado. É possível apreciar diversas obras artísticas dos séculos 17 e 18, entre elas a estátua de São Nicolau, de quase 1 metro de altura. Interessados têm até o fim de novembro para visitar a mostra. Mais de 3.000 famílias brasileiras estão adotando o modelo de educação domiciliar. Embora não seja legalizado por aqui, só no ano passado, 6.000 crianças deixaram de frequentar a escola para estudar em casa. No TVE Repórter desta quinta-feira, você vai conhecer algumas dessas famílias, como a Justiça está tratando os casos e a palavra de especialistas em educação. O TVE Repórter começa daqui a pouco, às 10h30 da noite. Davi estudou até o 8º ano em uma escola. 8 anos de jornada dupla ou até tripla de estudos. Saía de manhã cedo, voltava, almoçava
tinha um período de descanso, 1 hora, 2, e a gente já voltava para os livros. A gente sempre teve diálogos muito bons com a escola e o empenho. Mas as limitações que o professor tinha na sala de aula eram conhecidas, né? Ele tem um grupo grande para lidar e tem necessidades diferenciadas ali. 7 horas da manhã, hora de acordar, tirar o pijama e se preparar para mais um dia de aula. A diferença na casa do Lorenzo é que a escola está a apenas alguns passos do quarto. Esse escritório transformado em sala de aula é onde o menino de 8 anos aprende os conteúdos correspondentes à 3ª série. Quem às vezes também aparece para ajudar o Lorenzo nas aulas é a Lorena, uma das primeiras homeschoolers do Brasil. Quando estava no 8º ano do ensino fundamental, ela pediu aos pais para sair da escola. Era uma escola padrão. Então, era como qualquer outra escola, entendeu? Ela me dava aquilo que a escola tem para oferecer, mas aquilo não era suficiente para mim. Eu achava que eu me sentia limitada ao ritmo do professor, eu me sentia limitada à socialização que eu vivia, eu achava que eu poderia ir além daquilo. Estudar em casa, sem crianças por perto, sem nem professor. A educação domiciliar ou homeschooling já é uma realidade para muitas famílias no Brasil. Mas o que está por trás destas grades? Um modelo que garante liberdade de conhecimento ou que coloca em risco a educação de uma criança? Quando os pais seguram a criança em casa, o adolescente em casa, e praticam uma pedagogia do século XX ou do século XIX, não é uma boa coisa. Uma intervenção pedagógica, com compreensão metodológica do que é uma intervenção pedagógica, não pode ser subestimada. A gente não advoga que saiam tirando seus filhos da escola para trazerem para dentro de casa. É preciso ter uma estrutura mínima, é preciso ter essa disciplina mínima, esse cuidado, e o pai tem que estudar muito. Não é para toda a família. O que a gente prega aqui na educação brasileira é termos alternativas, e o homeschooling nós enxergamos como sendo uma alternativa apropriada para a gente. Polêmico. Bom, depois do intervalo, a importância do trabalho das equipes de saúde no atendimento de crianças prematuras e ainda os segredos da técnica de fotografar bebês nos primeiros dias de vida. É daqui a pouco. No Metrópolis, um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento, você sempre vai encontrar por aqui. De terça a sexta, 10h15 da noite. Matérias e entrevistas que te levam para espaços alternativos de arte e cultura. Portanto, seja bem-vindo. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. Metrópolis, só na TV Cultura. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem mais de 2.000 cursos de nível médio e superior em todo o país. E o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017. Com isso, 326 obras foram concluídas. Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios. Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos Institutos Federais do seu estado. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Na TV Brasil tem filmes para todos os gostos. Você pede uma sessão de comédia. Se eu fosse sorteiro, eu casava com ela. Filha, não casa, seu burro. E ganha uma aula com os clássicos do cinema russo. Todo fim de semana tem Madrugada Soviética. De sábado para domingo, depois do Festival Mazarop, aqui na TV Brasil. Entre todas as perseguições feitas contra o presidente Temer, houve uma que foi além, ultrapassou todos os limites. A trama foi desmontada. A verdade venceu. A verdade é libertadora. E não só nos livra das injustiças, como nos dá ainda mais força, vontade e coragem para seguir em frente. É isso que vamos fazer com muita convicção. Que agora é avançar. PMDB, o Brasil segue em frente.
Hospital Santa Terezinha de Erechim é referência na região norte do estado no atendimento a bebês prematuros. A instituição é reconhecida pelo alto índice de sucesso nos tratamentos. Uma conquista construída através de uma equipe dedicada e que se aperfeiçoou na área. A reportagem é da TV Bom Dia. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública da ESPN Fiocruz, a taxa de prematuridade em todo o país chega a 12%, número que se confirma nesta UTI neonatal do Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Aqui são atendidos bebês vindos de todas as partes do estado. Só neste ano, 11,6% dos partos realizados no hospital foram de prematuros. Percebendo essa situação, o hospital resolveu realizar uma ação especial, que ocorre no próximo dia 17 de novembro, data considerada como o Dia do Prematuro, onde médicos, enfermeiros e técnicos irão reunir-se em uma praça da cidade para passar orientações e dicas para a comunidade sobre os bebês prematuros. A gente está com esse dia 17 de novembro, como um dia mundial de sensibilização quanto à questão da prematuridade, para que seja lembrado e discutido na sociedade os riscos desse bebê nascer antes da hora. E que a gente possa, juntos, comunidade médica, comunidade em geral, educação, escola, participar para que essas gravidezes cheguem ao seu final o mais próximo da normalidade possível. Geralmente os bebês ficam aqui na UTI cerca de 3 a 4 meses, tempo que varia de criança para criança e que é necessário para que se evite futuras sequelas. Um tempo que é grandioso para os pais, que esperam ansiosos o momento que os bebês possam sair por esta porta aqui e ganhar finalmente alta. Segundos contados nos dedos por Tiago e Andressa, que viajaram quase 150 quilômetros até Erechim. O bebê deles, o pequeno Enzo Emanuel, primeiro filho do casal, nasceu com apenas 1,495 kg e há 24 dias está na UTI neonatal. De acordo com os médicos, ele está quase pronto para seguir para a unidade de cuidados intermediários, o que deve acontecer no 30º dia. A gente até de longe, Palmeiras das Missões, então já fica meio difícil. Mas daí, como é filho da gente, né, a gente não mete consequência e vem, depois que ganha alta, ir para casa, né? Ir para casa, que a gente fica naquela ansiedade. O pequeno Diego já venceu essa batalha. Ele nasceu prematuro extremo, com 26 semanas de gestação e apenas 800 gramas. Precisou ficar aqui 90 dias. Com 8 meses, agora ele voltou ao hospital com os pais, mas desta vez para uma visita especial à equipe médica. Parece que foi um ano, né? Foi um tempo bem... Nós passamos um tempo bem triste, quase sem chance de acreditar, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Ele nasceu tão pequeno, né? Ninguém dizia que hoje a gente ia ter ele, né? Reconhecimento dos familiares que alegra a enfermeira Tatiana, que há 15 anos trabalha no hospital e atualmente é gerente das UTIs e também enfermeira neonatologista. Quando a criança permanece muito tempo aqui, é um laço diferente, é um laço afetivo, é um laço de mãe, é um laço de irmão, enfim, né? E é uma gratificação assim que a gente não consegue explicar, porque na verdade assim a gente faz parte dessa família, né? Como a família faz parte junto conosco também. Aqui no estúdio a gente volta a falar com a médica neonatologista Rita de Cássia Silveira, que também integra a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e é chefe de neonatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fundamental aí esse trabalho desenvolvido dentro dos hospitais, assim como você lá no Hospital de Clínicas, né? Com certeza, a gente estava aqui vendo a reportagem, comentando o quão difícil é para essas famílias o momento da alta.
a mãe, o pai, eles ficam com um sentimento ambivalente. Por um lado, uma felicidade enorme. Oba, depois de 3 meses eu vou para casa. E alguns pais que estão nos assistindo vão me dar a razão, vão se reconhecer. E outros ficam... E aí, em outro momento, né, a ambivalência, aquela insegurança, aquele medo. Será que eu vou saber cuidar? Será que eu... Então, a gente tem que apoiar. O acompanhamento após a alta é importante. De nada também adianta a gente investir milhões em tecnologia para a sobrevida e não garantir sobrevida também com qualidade de vida. Um acompanhamento continuado, bem feito, é fundamental. Existe algum tipo de apoio psicológico dado às famílias, às mães que ficam acompanhando o seu bebê dentro do hospital? Ainda se espera angustiante aí para ter alta logo? Com certeza. A gente tem um acompanhamento continuado e psicólogos, enfermagem, nutricionistas. É uma equipe multiprofissional, não são apenas os médicos neonatologistas que cuidam desses bebês, dessas famílias, porque a gente costuma dizer que não é um prematuro, é uma família prematura. E os pais... A família prematura. Os pais podem acompanhar a criança ou precisam ficar afastados? Como é que é esse convívio aí dentro do hospital? Um convívio, existe um programa de estimulação assim, da presença dos pais o maior tempo possível dentro da UTI neonatal. As pessoas acham estranho, mas como uma UTI neonatal é um ambiente teoricamente tão hostil? Mas nós criamos uma forma de organizar o ambiente que permita a presença dos pais. A gente promove uma metodologia chamada método canguru, onde o pai não é pôr no colo, o pai aconchega e a mãe aconchega o seu filho, a sua filha, junto ao peito, enrola, faz um ninho e é incrível, eles têm às vezes 550, 500 gramas e não perdem calor, não cai a oxigenação que a gente monitora com monitorizinhos no pé ou na mão, eles se mantêm super estáveis e isso ajuda a estimular o leite materno, a descida do leite, que a mãe não teve aquele tempo de preparo da mama, então é mais difícil muitas vezes. Esse leite também é prematuro e a gente estimula de diversas maneiras para que auxilie nesse momento. Você falou aí de bebês muito pequenininhos, 500, 600 gramas às vezes. Deve dar dó, assim, medo de encostar, inclusive. Vocês, enfim, habituados, a gente olhando, parece que não vai conseguir sobreviver às vezes. Qual o caso mais surpreendente nesses anos de trabalho que você já encontrou dentro do hospital? Nossa, são tantos anos. Deixa eu pensar. Agora me ocorre, assim, uma menina de 500 gramas de peso de nascimento, exatas 500 gramas, então meio quilo, né? E fez inúmeras complicações. Necessitou de cirurgias por infecção intestinal, fez 3 quadros infecciosos graves, respirador, ventilação mecânica, 3 meses e meio de internação hospitalar. E hoje ela segue em acompanhamento no ambulatório, é uma espertalhona, um pouquinho gordinha, eu diria, mas está muito bem, essa eu me lembro bem. Assim. Ou seja, calma, papai, se acontecer de nascer prematuro, porque tem jeito. Tem jeito. Os cuidados são muitos e cada vez mais melhorando aí com o avanço da tecnologia. Só para a gente encerrar, tem campanha para doação de leite, a gente viu que é muito importante, né? Faz parte da campanha envolvendo o Dia Mundial da Prematuridade? Tem, e é um mote desse ano do grupo da ONG prematuridade.com, o trabalho do estímulo e do incentivo à doação de leite e o mote do Dia Mundial da Prematuridade também. A doação do leite, claro que o ideal é o leite da própria mãe, mas às vezes ele não é possível, não é suficiente, então o leite humano é muito importante em função de ter componentes que nenhum outro leite tem, protetores de infecção, de doenças e inclusive com fatores promotores de um melhor desenvolvimento mais tarde, na primeira infância, na idade escolar e na vida adulta, prevenindo a terrível síndrome metabólica, né? Obesidade, diabetes tipo 2. Doutora, muito obrigada aí pela sua presença no Panorama, por nos trazer esses detalhes aí sobre prematuros.
Obrigada a vocês. Espero não ter sido muito chata. Imagina, foi muito útil conversar com você, saber aí os detalhes para quem está acompanhando uma gestação ou que já passou por essa situação. Bom, boa noite. Eu lhe convido também a assistir uma matéria, porque a gente aproveita o assunto de bebês recém-nascidos para falar sobre um trabalho que cada vez mais encanta pela criatividade, profissionalismo e também pela fofura, claro. São as fotografias newborn, aquelas feitas nos primeiros dias de vida. Bom, a reportagem da UPF-TV. Quando a gente pensa em newborn, a gente pensa nos bebês posicionados dentro de acessórios, em cenários, poses orgânicas, são utilizados tecidos, são utilizadas poses que remetam à vida intrauterina. Trouxe aqui essa boneca, que é uma boneca articulada, ela foi desenvolvida especificamente para o newborn. Então essas poses normalmente fazem com que o bebê flexione, o bebê vai ficar posicionado dessa forma. Um acessório com essa altura e com essa largura permite que eu posicione o bebê sentadinho, sem estar forçando a coluna. Com as perninhas flexionadas, o joelhinho flexionado, bem próximo à borda do acessório. Quando eu for debruçar o bebê, eu vou ter um espaço vão aqui que eu preciso apoiar. Eu não quero que esse bebê faça força na coluna para sustentar a cabecinha e os bracinhos que vão ficar apoiados aqui. Então, eu preciso de um posicionador. Então, nós vamos ter que calcular o espaço que vai ter vazio aqui entre o corpinho do bebê e o acessório. E nós vamos preencher com paninhos ou com posicionadores adequados. Como a minha intenção nesse caso é uma pose de bruços, eu quero os bracinhos do bebê apoiados na borda do acessório e as mãozinhas aparecendo. Eu primeiro vou dar sustentação para a coluna, aqui, todo o peso da coluna do bebê da cabeça está na minha mão. E aí eu posso estender o bebê até a borda do acessório. Existe uma posição que a gente usa muito no newborn, os fotógrafos chamam ela de saquinho de batata. É uma posição bastante confortável, o bebê enroladinho se sente novamente no útero. Então é uma forma até de acomodar o bebê no início do ensaio, quando o bebê chega um pouquinho irritado, ou quando ele recém mamou, até ele acomodar e entrar no soninho profundo. A gente usa essa técnica, a gente usa o wrap, né, um tecido para enrolar de uma forma que o bebê fique confortável. Normalmente a gente flexiona os joelhinhos e coloca uma perninha do lado da outra, assim, na frente da barriga. E que os pais também reparem nisso, porque se eu colocar uma perninha em cima da outra, quando eu vou enrolar, uma perna pode trancar a circulação da outra. E o pezinho vai ficar enrolado lá dentro, vai ficar roxinho e vai trancar, vai limitar um pouco a circulação do bebê. O bebê vai ficar desconfortável. Então essa pose, para ela ser segura, ela tem que ser feita com uma montagem de pós-produção. A gente faz ela, clica ela com o assistente segurando a parte de baixo do corpo e depois o assistente segura na parte de cima e deixa a parte de baixo livre para que a gente consiga depois montar essa imagem na pós-produção e ter como se o bebê estivesse realmente posicionado dessa forma. E agora vamos falar de tecnologia. Cada vez mais populares entre os consumidores, os smartphones também representam um número de oportunidades para as empresas. E para debater esse assunto tão atual, está aqui no estúdio o Alessandro Calduro, que é especialista em projetos e serviços digitais. Boa noite, Alessandro, seja bem-vindo. Que mercado é esse que se abre? O que mudou aí na vida das pessoas e no marketing, especialmente com os smartphones? Pois é, se a gente parar para pensar, os celulares inteligentes, que a gente chama de smartphones, eles existem só há 10 anos. Então, o iPhone fez 10 anos agora, acabaram de lançar a 10ª edição. E antes disso, as pessoas podem não lembrar, mas basicamente usava a internet no computador e também era uma coisa não tão difundida assim, né? Então, mas hoje as pessoas estão grudadas no celular, elas não saem
Já mudou muito o jeito das pessoas pensarem, interagirem. Então, até vendo TV, dificilmente a pessoa não está com o celular na mão, consultando. Pode ver TV pelo celular também. Pode ver TV pelo celular, pode fazer quase tudo da vida dela. Pode acessar o banco, pode pegar o transporte, pode jogar jogos, pode ver vídeos, pode fazer tudo, basicamente. A vida da pessoa hoje, que a gente nota muito nos jovens que nasceram depois do celular já existir, é que faz parte da vida deles de uma maneira muito natural, assim. Eu acho que eles não conseguem mais voltar atrás. E as empresas estão atentas também para trabalhar o marketing pensado para o celular. Claro, as empresas sempre elas querem conversar com o consumidor, né? E o consumidor basicamente está olhando para a tela do celular, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente pode ser relevante para o consumidor, oferecer alguma coisa útil para ele ou algum conteúdo de entretenimento que ele possa optar por fazer aquilo em vez de todas as outras milhões de opções que existem para ele estar fazendo, né? E uma das ferramentas muito usadas dentro dos smartphones, dos celulares inteligentes aí, são os aplicativos. Sim. Como é que se constrói um aplicativo que, para quem pensa em construir, uma empresa que está desenvolvendo dicas para ser relevante, o que precisa ter de cuidado também, design, enfim? A gente tem que sempre, antes de fazer qualquer aplicativo ou qualquer movimento nesse sentido, é entender para que ele vai servir e como é que a gente pode fazer isso. Como é que, se existe uma oportunidade de fazer algo que alguém já não fez antes, né? Porque o que não falta hoje é aplicativos. Acho que da loja da Apple tem mais de não sei se é 1 bilhão, mas é muito aplicativo. Então, assim, sempre se parte de entender o nosso comportamento como pessoa para ver se a gente pode oferecer alguma coisa que as pessoas vão se interessar. Porque a oferta é muito grande e depois ele pode até usar uma vez o aplicativo. O que vai fazer ele voltar a querer usar o aplicativo, né? A gente tem que pensar muito nisso. E uma das maneiras que se faz muito para não gastar muito dinheiro sem ter certeza que aquilo vai dar certo é prototipar, fazer pequenas experiências, fazer um testezinho. Isso. E vai ter um evento sobre marketing digital aqui em Porto Alegre? É sobre mobile marketing, especificamente sobre como usar o celular em ações de marketing para as empresas. Eu vou ser um dos palestrantes, vai ter o Pedro Kummel e vai ser um evento organizado pela Brad RS e acontece semana que vem, quinta-feira, às 7h30. Onde é que vai ser? Fazer o convite aí para quem estiver interessado. Vai ser na Mostardeiro 777, mas as inscrições acho que é pelo site da Brad, que é www.abradrs.com.br, que é a Associação de Agências Digitais. Feito o convite, então, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, e assim nós encerramos o panorama de hoje. Vamos também mostrar imagens do show em homenagem ao músico Plauto Cruz. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute a nova lei de migração. O panorama volta amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá.